de Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Que esta palavra que saiu de Deus possa entrar no seu coração e fazer nele morada. Hoje quero ler alguns versículos da Bíblia, na carta de Paulo, que escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5. Apenas 3 versos. O título da passagem diz: Justificação pela fé e paz com Deus. Diz assim o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Hoje eu quero discorrer sobre o tema A Bendita Esperança. Quero falar sobre o tripé, né? As 3 coisas mais importantes da vida, a saber, a fé, a esperança e o amor, mas quero discorrer um pouco mais sobre a segunda delas, a esperança. Esperança, no dicionário, é um sentimento de possível realização daquilo que se deseja. É assim que se define esperança no dicionário. É um sentimento diferente da fé. Na esperança você deseja, você quer algo, você anseia, você anela. Na fé, já diferente, você enxerga o invisível. Você vê aquilo que não é material, aquilo que não é palpável, aquilo que ainda não existe. Eu aprendi uma coisa muito importante sobre esperança analisando a Bíblia. Confesso a vocês que não em um versículo específico, mas quando nós olhamos as referências da palavra esperança na Bíblia, a gente observa uma coisa muito interessante. Isso explodiu a minha mente e eu espero que exploda a sua mente também. O que eu aprendi analisando sobre a palavra esperança na Bíblia é de que quase todas as vezes que esta palavra ocorre no texto sagrado, ela tem uma conotação espiritual. Explico. Quase todas as vezes que aparece esperança na Bíblia, essa esperança está ligada a coisas espirituais, ou ainda mais, está ligado à própria pessoa de Deus. Quase não tem na Bíblia uma esperança humana, no sentido de ter esperança, por exemplo, numa vida melhor, num emprego melhor, numa situação melhor. Quando aparece esperança na Bíblia, existe uma conotação espiritual. E isso diz muito a respeito. Porque se eu estou falando do tripé, da fé e da esperança e do amor, e de que se nós analisarmos que a fé, ela é um sentimento espiritual, ok? Principalmente quando nós falamos de fé salvífica, principalmente quando nós falamos do dom da fé, mas até mesmo a fé natural, eu acredito que é uma partícula ou uma particularidade espiritual de Deus em nós. Porque sem fé, e eu estou falando sobre a fé natural, seria impossível viver a vida humana. Principalmente essa vida que nós vivemos, que é uma vida de pecado, depois que entrou o pecado na humanidade. Pense um pouquinho comigo. Por exemplo, quando você pede uma pizza, e quando a pizza chega, você não precisa fazer uma análise ou pedir
para alguém experimentar em seu lugar para saber se ela está envenenada. Você come a pizza porque você tem fé nas pessoas que a fizeram, que não colocaram na pizza veneno ou ingredientes estragados. Quando você vai ao posto de gasolina abastecer o seu carro, você não manda fazer uma análise química se aquilo que está sendo colocado no tanque é realmente combustível. Você tem fé de que aquele posto vai vender a você aquilo que você está comprando. Isso tudo faz parte da fé natural. Note então que sem fé é impossível viver a vida. E é por isso que eu digo que fé é um sentimento espiritual. O amor, eu não preciso nem falar e discorrer muito, é também um sentimento espiritual. É uma partícula de Deus em nós, nos seres humanos. Nós amamos. Eu não estou falando do amor egoísta, do amor egocêntrico, do amor de barganhas que existe na sociedade de hoje. Mas eu estou falando daquele amor puro que nós temos pelo nosso semelhante, que nós temos pelo nosso cônjuge e principalmente que nós temos por Deus. Então o amor também é um sentimento espiritual. Você ama, às vezes com interesse e às vezes desinteressadamente. E é somente pensando espiritualmente é que nós conseguimos entender o que é de fato o amor. Agora, a grande surpresa é de que a esperança também é um sentimento espiritual. A esperança também é um sentimento que vem de Deus, uma partícula de Deus em nós. Note, não há registro, não há notícia de que os animais, qualquer que sejam, aquáticos, terrestres, voadores, tenham esperança. Animais não têm esperança. Animais não esperam nada. Não há também, pensando teologicamente, de se imaginar que os espíritos tenham esperança. Os espíritos de luz, que são os anjos de Deus, eles não precisam ter esperança. Eles são seres que foram criados para a eternidade. Eles são seres que vêm a Deus. Eles não precisam ter esperança de nada. E os espíritos maus, os espíritos das trevas, os demônios, eles também não têm esperança, porque eles já perderam o seu principado, eles já perderam a sua posição de início. E não há mais salvação para eles. Se não há salvação, não há esperança. Então a esperança é um sentimento particularmente humano. E ele é espiritual, como eu acabei de explicar. Isso nos diz muitas coisas. Diz que a minha esperança não pode estar no meu próprio braço. Eu não posso confiar em mim mesmo. Se ele é um sentimento espiritual, isso quer dizer que a minha esperança tem que estar em Deus. Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. E quando diz o homem que confia no homem, não é o homem que confia em outro homem ou em outra pessoa, mas é aquele que confia no próprio braço. Não podemos confiar em nós mesmos. A nossa esperança, ela precisa estar na pessoa de Deus. E é por isso que a nossa esperança, ela precisa ser espiritual. Porque Deus é o único que pode mudar o futuro a nosso favor. Nós não podemos mudar o futuro. Nós não temos como mexer. Nós temos apenas escolhas a fazerem que vão determinar o nosso futuro. Mas Deus é aquele que pode mudar as coisas, pode alterar o futuro em nosso favor. Ele nos dá esperança, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos no livro de Jó,
E a esperança ela está por todo o livro. Jeremias mesmo ele fala: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e que tem a esperança no Senhor, ou que o Senhor é a sua esperança. Nossa esperança tem que estar em Deus. E nós vemos isso por toda a Bíblia. No livro de Jó nós temos a história do patriarca, que sofreu, que padeceu, que passou por um apuro muito grande, como é do conhecimento de vocês, que passou por uma tragédia sem tamanho. Mas lá no capítulo 14, quando Jó, em uma das respostas aos seus amigos, ele diz: há esperança para a árvore cortada, envelhecida na terra, e com os ramos mortos. Ela está no pó, mas ao cheiro das águas brotará. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que para o homem, humanamente possível, não há saída para ele. Mas a esperança dele não está naquilo que ele vê. A esperança dele não está nesse plano. A esperança dele está em Deus. É em Deus que ele firma a sua esperança. E ele sabe que ao cheiro das águas, já sentiu o cheiro de chuva? Quando a chuva está chegando e ela começa a cair e aquele cheiro de terra molhada chega às suas narinas? É esse cheiro que Jó está falando. Que aquela raiz que está seca, ela começa a brotar e ter vida novamente. Bendito seja o nome do Senhor. É sobre esse cheiro que Jó está falando. É nisso que está a esperança dele. Eu sei que é um resquício, eu sei que é uma pequena coisa, eu sei que é algo ínfimo demais, mas se é uma esperança, Jó se agarra nela, Jó se agarra em Deus, Jó se agarra na situação espiritual para que a sua situação material e terrena mude. Bendito seja o nome do Senhor. Jó sabe que pertence a Deus. Jó sabe que Deus tem a última palavra, que a última palavra pertence a Ele, que o Eterno é o seu juiz e que Ele irá julgar a sua causa em justas balanças. Bendito seja o nome do Senhor. Se Jó manteve a sua esperança em Deus, eu tenho que te dizer, você também pode fazer o mesmo. Se Jó, mesmo em meio a tantas dificuldades, teve o fio de esperança, você tem muito mais do que um fio de esperança. Se você mantiver a sua esperança em Deus, se você tiver a sua esperança de uma forma espiritual, bendito seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo, como eu disse no início, sobre a justificação pela fé. A fé atinge o impossível. É um dos tripés que eu falei para você: fé, esperança e amor. A fé ela é muito importante, é por isso que Paulo vai falar resumidamente sobre essas três coisas. E ele começa falando sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, como nos diz o autor da epístola aos Hebreus. E a esperança ela vem engatada na fé, que nos dá a confiança de que Deus sempre fará o melhor para nós. Mesmo quando não vivemos o melhor dessa terra. Mesmo quando não vivemos a vida que gostaríamos de viver. Mesmo quando passamos por tribulações. É isso que Paulo está falando. Tribulações é algo que nós todos estamos sujeitos a passar. Eu diria mais. Tribulações são algo que é inerente à vida humana. Todos nós passamos por tribulações. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Um mundo sem esperança e sem fé é impossível. Não há como viver num mundo sem esperança e sem fé. Note, um mundo sem esperança ou sem fé, ou você está no céu, ou você está no inferno.
Se você estiver no céu, não há mais a necessidade de ter esperança, porque não há lugar melhor do que o céu para se viver. Então não há por que esperar nada melhor. Se você está no céu, você não precisa mais de fé, porque Deus já é uma realidade. Você consegue ver Deus. E se você consegue ver Deus, a fé não é mais necessária. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem, diz Hebreus. Sem esperança, também você precisa estar ou no céu ou no inferno. Porque não existe no inferno fé nem esperança. Não existe fé no inferno, porque Deus lá não está. E se Deus não está, não há como ter fé em nada. Não existe esperança no inferno, porque a esperança não faz parte daquele lugar. Porque quem está lá é porque não tem mais esperança em nada ou em coisa alguma. Então, fé é para a nossa dimensão, esperança é para a nossa realidade. E enquanto estivermos aqui, passaremos por tribulações, mas nessas tribulações, como nós lemos, nós precisamos nos gloriar dela. Nós precisamos olhar ela com outros olhos. Como eu costumo dizer, nós precisamos olhar para elas como quem olha para um copo meio cheio e não meio vazio. Precisamos nos gloriar quando passamos por dificuldades, porque as nossas tribulações produzem paciência. Nós aprendemos a ser pacientes. Paciente é aquele que espera. Olha a esperança nascendo. Olha aí a esperança nascendo. E a nossa paciência produz experiência. Nós só ganhamos experiência de vida quando nós aprendemos a ter paciência ou quando nós sabemos esperar. E a nossa experiência gera esperança. A esperança nasce assim, com tribulação, com paciência, com experiência, e advém daí a esperança. E Paulo termina dizendo, e a esperança não traz confusão. A esperança não confunde. A esperança não frustra. Como assim, Geisel? Não confunde, não frustra. Não. Se a sua esperança estiver em Deus, você não será confundido. Se a sua esperança estiver em Deus, você não será frustrado. Se a sua esperança estiver em Deus, você não será, de maneira alguma, enganado. Porque Deus não engana, Deus não frustra, mas a sua esperança precisa estar em Deus. Você não será decepcionado. Deus não decepciona ninguém, mas a sua esperança precisa estar nele. Bendito seja o nome do Senhor. Para isso nós precisamos confiar nesse terceiro sentimento: fé, amor e esperança. Precisamos confiar no amor de Deus, que é o terceiro sentimento. É quando Paulo termina. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Sabe por que você tem que ter esperança? Porque Deus te ama. Sabe por que você tem que ter esperança? Porque Deus tem planos para a sua vida. Sabe por que você tem que ter esperança? Porque Deus ainda tem projetos com você. Não importa o que você está vivendo, não importa a tribulação que você esteja passando, se ela está gerando em você a paciência e a experiência, Deus está te dando hoje esperança de que o seu futuro, de que o amanhã, dias melhores virão. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está dizendo a você que os planos e os projetos dele na sua vida ainda estão de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Há esperança para você, há esperança para a sua vida, há esperança para os seus projetos. Bendito seja o nome do Senhor.
O amor nos garante uma boa esperança. Tenha fé, as coisas vão mudar no futuro. Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida, mas a sua esperança tem que estar firmada nele. Eu quero te dizer que a esperança virou carne, a esperança habitou entre nós, a esperança morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, está à direita de Deus e intercede por nós, para que o nosso futuro seja um futuro cheio de esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos um mundo sem esperança. Nós vivemos num mundo em que a esperança está fora de moda. Não se esperam nada de governos, de política, de homens, de instituições. E não há como se esperar nada disso mesmo. O mundo vai de mal a pior. Mas se a sua esperança estiver em Deus, eu quero te dizer que o seu futuro está garantido. Bendito seja o nome do Senhor. Há esperança para você. Há esperança para sua casa. Há esperança para sua família. Há esperança para tudo aquilo que você tem. Eu quero que você se lembre de Jó. Lembre-se de que Jó passou pelo vale da sombra da morte. Mas chegou um momento em que Deus mudou o cativeiro dele. E Deus deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele possuía. E o segredo de Jó é porque ele manteve a esperança em Deus. Ele não perdeu a esperança. A esperança estava arraigada nele. O diabo tirou tudo dele, menos a esperança, menos o contato que ele tinha com o eterno. Não perca isso. Não perca o seu amor com Deus. Não perca a sua fé em Deus. Não perca a sua esperança em Deus. Que a sua esperança esteja nele. Que a sua esperança esteja arraigada nele. Porque dias melhores virão. E Deus dará a você um futuro glorioso. Ainda nessa vida. E por fim, a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.